Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. No livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, uma palavra muito conhecida da igreja. 10. A partir do 38 ao 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado o que eu fique sozinha para servir? Diga-lhes que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Esse é um texto muito conhecido, né, irmãos? Da igreja, onde fala que Jesus ele estava fazendo a obra de Deus, né? E a obra de Deus, Jesus estava a caminhar, e onde Jesus estava e onde ele passava, havia cura, havia milagres e havia ensinamentos. Então, onde Jesus está, tem ensinamento. Onde Jesus está, tem palavra de Deus, tem cura, tem libertação, tem milagres. E Jesus vinha de uma caminhada, que no meio desta caminhada ele se encontra com um doutor da lei. E esse doutor da lei faz uma pergunta a Jesus, não para aprender, mas para colocar Jesus em um estreito. E Jesus, para respondê-lo, trouxe aquela parábola do bom samaritano. E depois que ele traz toda essa explicação, esse texto vai dizer que eles seguiram viagem direto para Jerusalém, e ele entrou nessa aldeia. E quando ele chegou nessa aldeia, uma certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Glória a Deus. Essa versão que eu estou é a Nova Almeida atualizada. Como os irmãos sabem, eu leio a Bíblia todo ano e ela inteira. E todos os anos eu mudo de versão. Porque senão a gente, né, é melhor mudar. Então, eu mudo de versão todos os anos. Então, esse ano de 2025... eu estou lendo ela na Naá, mas em outras versões você vai encontrar que Jesus, ele não estava só, ele estava ele e os discípulos. E ele entra na aldeia e Marta vai ao encontro dele, ele vai e se hospeda na casa de Marta, mas Jesus não estava só. Porque Jesus, irmãos, ele nunca andou só. Toda a caminhada de Jesus, todo o ministério de Jesus estava acompanhado. Então, para alguém que acha que o seu ministério deve ser um ministério isolado, um ministério só você, solitário, um ministério que ninguém pode chegar perto, eu quero lhe dizer nesta tarde que você está indo no caminho errado. Porque Jesus, em tempo nenhum da vida dele, ele andou só. No dia que Jesus tinha pouca gente, ele tinha uma. Mas Jesus sempre estava com alguém. Então, em outra versão, você vai encontrar que ele entra à casa de Marta, mas ele entra com os seus discípulos. Ele não estava só, ele estava acompanhado. E aqui é uma coisa interessante que o Senhor nos ensina na sua palavra, que Jesus, mesmo ele estando tão ocupado com a obra de Deus, mas ele tinha tempo de ir à casa de um amigo. Olha que coisa interessante. Ele tinha tempo de fazer uma visita na casa de um amigo. Eu também aprendi isso com Jesus quando estudei essa palavra. E eu quero, irmãos, compartilhar com vocês.
E se você disser aí no seu coração que você não tem amigo, aí você precisa muito aprender de Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele nunca pregou contra a amizade. A amizade é coisa boa e nós precisamos ter amigos. Eu dou glória a Deus porque eu tenho os meus amigos. Eu sei onde eu posso ir lá chorar. Eu sei um momento estreito que estou vivendo e posso ir lá conversar, desabafar, dizer alguma coisa, pedir um conselho. Porque, irmãos, nós precisamos estar em comunhão para os nossos passos andarem seguros. É ter comunhão com Deus e é ter comunhão com o próximo, como igreja, mas ter também os nossos amigos particulares. Irmão, Jesus ensina tudo para a gente. E Jesus, ele tinha os seus amigos particulares. E essa família era uma família amiga de Jesus. Marta, Maria e Lázaro. E é uma família, irmãos, que só é falada na Bíblia 3 vezes. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, esse texto que li. Lá em João 12 e em João 11. Apenas essas 3 vezes nós vimos falar, a palavra de Deus fala sobre essa família amiga de Jesus. Mas ela está aqui registrada para dizer a mim, para dizer a você, que nós precisamos construir amigos na terra. Fora esses, a gente sabe que entre os discípulos tinha Pedro, Tiago e João, que Jesus, para certas coisas mais íntimas e mais importantes, o Senhor contava com eles. Então eu quero lhe dizer que você precisa construir amizades. E quando ele chegou lá, chegou junto com os seus discípulos. E quando ele chega junto com os seus discípulos, claro, dentro de um padrão normal da humanidade, Marta, irmãos, ficou aperreada. Eu acho que eu ficaria também. Todos nós ficaríamos. Se chegar um amigo na sua casa, no de repente, porque Jesus chegou lá no de repente, ele não avisou. Ele estava em uma caminhada e de repente ele chega lá na casa de Marta. E imagina quando chega uma pessoa de repente na nossa casa. A gente se preocupa como é que está a sala, como é que está a cozinha, como é que está o banheiro. Eita, meu Deus, chega e agora eu vou ter que fazer alguma coisa também para essa pessoa se alimentar aqui junto comigo. E o aperreio de Marta, ele foi normal. E aqui vai dizer que Marta tinha uma irmã chamada Maria, que ela, ao ver Jesus, o texto vai dizer, ela se assenta aos pés do Senhor para ouvir o Senhor ensinar. Coisa interessante, porque lá em Israel, as reuniões que havia ensino com homens, as mulheres não chegavam. Mas Maria, irmãos, ela aproveitou aquela oportunidade dentro da casa dela para aprender de Jesus. E ela sentou e foi aprender do mestre. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? E uma coisa que Deus colocou no meu coração, quando eu estava ali sentada, a respeito do ensino, é que todos nós precisamos ter o coração humilde de Maria para aprender. É que parece que às vezes, quando os anos vão passando, e a gente vai fazendo 10 anos, 20, 30 de crente, depois a gente arruma patente, né? Alguém fica como auxiliar, depois é diácono, depois é presbítero, depois é pastor. Aí alguém vem e coordena um departamento, depois fica como dirigente. Mas eu quero lhe dizer nesta tarde, que independente da patente, do cargo e do tempo que você tenha de crente, você é um eterno aprendiz de Jesus. E precisa estar com o coração humilde para aprender. Porque tem alguém que acha que já não precisa aprender, porque entende que já sabe de tudo. Sabe não, meu filho. Não sabe não, minha filha. Você está numa caminhada que até a experiência da vida particular de alguém vai servir de aprendizado para você. Abra o coração, tenha um coração humilde para querer aprender de Jesus. E deixa eu lhe dizer que Jesus, irmãos, ele não vai descer do céu para lhe ensinar, não. Ele vai usar o povo dele, ele vai usar a igreja dele para trazer a você aquele ensinamento que você
precisa. Glória a Deus. E tem alguém, irmãos, que muitas vezes, nas mudanças que existem aí nas congregações, porque é algo que se faz necessário, aí chega lá um pastor, que alguém já estudou mais, entende até que sabe mais do que aquele homem de Deus que assumiu aquela congregação. Aí fica todo orgulhoso, toda orgulhosa, sem querer aprender do homem de Deus que chegou naquele lugar. Eu quero lhe dizer que por mais que você estude e por mais que você seja letrado, quando Deus coloca aquele homem naquele lugar para estar acima de ti, em autoridade, é porque ele tem muito para ensinar a você. E se ele for daquele que falar pro que pro lá, eu quero lhe dizer que a unção de Deus não deixa de estar sobre a vida dele e que Deus vai usá-lo de maneira poderosa. Amém. De maneira extraordinária. O que é que a gente precisa? Ter um coração humilde para aprender como Maria. Maria disse, eu sei que tem coisa para fazer, mas eu vou dar prioridade ao ensino de Jesus, porque é algo que eu vou precisar para a minha vida toda. Porque esta palavra, irmãos, olhem, esta palavra, ela nos serve para todas as áreas da nossa vida. Ela serve para o casamento, para a criação dos filhos, ela serve para quando no seu trabalho, ela serve para o meio da congregação. Esta palavra serve para nós em todos os âmbitos da nossa vida. A palavra de Deus, ela nos dá a direção. Então, no 40 vai dizer, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, uma coisa que Jesus, irmãos, colocou ao meu coração a respeito disso. Marta, ela estava agitada, a preocupação dela, como já falei, era uma preocupação legítima, né? Era uma preocupação que qualquer um de nós teríamos, porque além de você receber uma pessoa, você imagine a casa de Marta, obrigado meu filho, você imagine a casa de Marta, que era uma casa que era feita alimentação para 3, agora chega Jesus com os discípulos e mais alguém, quem sabe. Então agora essa alimentação ia ter que multiplicar. Então a preocupação de Marta, ela foi uma preocupação legítima, porque nós também temos essa preocupação. Mas Deus, irmãos, falou uma coisa comigo nesta palavra tremendamente. E quero dizer aos irmãos, eu sentada ali. Olha, irmãos, muitas vezes alguém se perde aqui, porque faz a obra para Jesus, mas sem Jesus. Está na frente da obra, mas não está com Jesus. Era Marta. Ela estava trabalhando para que tudo desse certo para Jesus, para alimentá-lo, para que ele tivesse conforto, mas o que saía dele ali naquele momento, para ela não tinha valor nenhum. Então não é estar fazendo a obra para Jesus, é você estar com Jesus nessa obra. Então eu quero lhe dizer, não se perca no meio do caminho, não se permita se perder na sua caminhada. Faça a obra de Deus, mas que o que Jesus tem para você, de liberar no seu espiritual, a comunhão, a intimidade com Deus esteja acima daquilo que você tem para fazer para Ele. Porque, queridos, não vai adiantar fazer esta obra se você não está em comunhão com o Senhor. Olha, irmãos, quem está em comunhão com Deus, a caminhada é uma caminhada segura, a caminhada é uma caminhada feliz, a caminhada é uma caminhada de amor, a caminhada é uma caminhada de perdão, é surgindo as dificuldades em meio a este trabalho, mas o seu coração está livre para perdoar, para abraçar, para ajudar, para consolar e para fazer que outros venham conhecer a Jesus. Marta estava assim, fazendo uma obra para Jesus,
mas não dando valor àquilo que Jesus tinha para ela. Então, que você não se permita estar na frente da obra e longe de Jesus. Não faça isso com você mesmo, porque o prejuízo não é de Cristo, é seu. E aí vai dizer... E ela foi e perguntou a Jesus, ela interrompeu aquele ensino, ela interrompeu aquela reunião para dizer: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir, diga-lhe que venha me ajudar. Olha só, irmãos, ela interrompe o ensinamento de Jesus. Já não era uma coisa normal, mulher envolvida naquele ensinamento, mas elas estão envolvidas agora. E agora envolvidas, ela vai lá, interrompe aquele ensinamento para perguntar a Jesus se Jesus achava certo um negócio desse. Porque o que ela queria? Ela queria trazer Jesus para a razão dela. Irmãos, tem crente que é assim? É. Tem crente, irmãos, que ele faz a obra e está fazendo com alguém, porque tem que fazer. Que obra de Deus não se faz só. Mas aí o que é que ele quer fazer? Ele quer trazer a liderança, o pastorado, mais alguém a favor dela e contra o outro. Que está fazendo aquele trabalho juntamente. Está vendo não? Olha, ela é assim, ele é assim, é desse jeito. Mas eu não, eu faço desse jeito, porque eu faço tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Quem sofre isso muito é pastor e esposa de pastor, né? Que vai ouvir essas conversas aí. Mas eu quero lhe dizer que abandone esse sentimento de Marta, de querer culpar o outro diante da obra que você faz. Faça a sua parte e deixe o outro com Deus. Você não precisa usar do artifício de ir lá pedir, falar, mostrar defeito. Olha, está vendo como ela é? Olha, está vendo como ele é? Mostrando defeito. Como se isso, irmãos, fosse atrapalhar o projeto de Deus na vida do outro. E se eu disser a você que não atrapalha? De jeito nenhum. Pode falar mal, pode chutar, pode dar paulada, pode fazer o que quiser. Mas quando Deus levanta, Deus ajuda e faz continuar. Não adianta querer mostrar defeito. Então Marta queria mostrar a todo custo o defeito de Maria. Interrompe aquela reunião e fala para Jesus: Jesus, tome o posicionamento, fique do meu lado. Não é só tomar um posicionamento, né? Marta queria que Jesus ficasse ao lado dela. Aí vem a resposta de Jesus, para você ver como ela estava distante do propósito de Jesus. Aí Jesus responde: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muita coisa. Que era que Jesus estava dizendo? Marta, tem muita gente na tua casa. Está eu, está os discípulos. É muita gente para você dar de comer. Mas Marta, não se preocupe não, que tudo vai dar certo. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus está no controle, quando geração é bem verdade, que nós nos preocupamos, porque somos falhos e seres humanos. Mas o Senhor estava dizendo a Marta: não se preocupe que eu estou no controle, vai dar tudo certo. Depois que eu ministrar esta palavra, Marta, que a palavra for ensinada, Marta, alguns aqui vão se levantar e vão te ajudar. Sabe por quê? Porque Deus não deixa eu e você sozinho. Deus sempre levanta alguém para ajudar. E Jesus estava dando a ela esta segurança, que as coisas iriam dar certo. Que aquela comida ia sair, que todos iam comer, que ia sair tudo bem, que ia ficar tudo certo. Eu não sei qual é a tua dificuldade nesta tarde, a tua reclamação com Jesus nesta tarde, mas quero lhe dizer, mediante esta palavra, aquieta o teu coração, que Jesus está no controle da tua vida. Está no controle da tua família, está no controle do teu ministério, e as coisas vão se caminhar, as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer, porque Jesus está no ambiente da tua vida. Aleluia! Aí ele vai continuar dizendo: mas apenas uma é necessária, e a Maria, Marta, escolheu a boa
parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, comunhão com Deus nos leva à eternidade. Ninguém vai tirar de você aquilo que você aprende com Jesus. Ninguém vai tirar de você o ministério, o chamado que Jesus tem na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês já sabem muito bem. A única pessoa que pode atrapalhar o teu chamado na tua vida é você mesmo. Se comportando como Marta, não confiando no Senhor, fazendo aquilo que desagrada a Deus, andando numa vida de pecado em vez de uma vida de santidade. Porque tem muita gente, irmãos, que quer ser usado pelo Senhor, mas ele não quer fazer o dever de casa. Porque todo crente precisa ter uma vida de oração diária, uma vida de leitura da palavra diária, uma vida de jejum. Tem que ter os seus dias de jejum pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Não abandone essas riquezas que nós aprendemos quando aceitamos a Cristo como Salvador. Porque muitas vezes, quando nós deixamos de fazer o nosso dever de casa, que são esses, a gente vai, sem perceber, se afastando de Jesus. Está no caminho afastado dele. E a Bíblia fala disso. Porque quando nós chegamos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a gente encontra a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. É uma coisa interessante isso aqui. Aí a ovelha perdida é aquela que se perdeu mesmo e saiu do meio do rebanho. Ele deixou elas lá no deserto, as 99, e foi buscar aquela que estava desgarrada, e ele trouxe. E também alguém que perdeu uma dracma dentro de casa. Olha, o que é que Jesus está dizendo? Que alguém pode estar aqui, mas está dentro de casa e está perdido. E nós temos que ter esse cuidado. Às vezes a gente só precisa observar um pouquinho o rosto do irmão, que às vezes a gente nem olha, né? Às vezes adentramos a casa de Deus e não olhamos nem direito no rosto do irmão. Sabe nem o nome dele. Se congrega lá todos os dias e não sabe nem o nome dele nem dela. E às vezes ao olhar no rosto dela e ver aquela coisa vaga, aquele pensamento vago, você já pode chegar junto para abraçar, perguntar como está. Se você vai detectar alguém que está perdido na casa, pede a Deus discernimento para ajudar, para trazer de volta. Aquela mulher que perdeu a dracma, ela se esforçou muito. Ela pegou a vassoura e saiu tirando tudo do lugar para achar a dracma perdida dentro de casa. E se você se sente uma dracma perdida dentro de casa, eu quero lhe dizer que você venha, procure a sua dirigente, procure seu pastor, procure seu coordenador, alguém que você entende, que pode confiar. Vai lá, conversa, mostra a tua situação, pede ajuda. Coloca o orgulho de lado e pede ajuda. Às vezes, irmãos, um casal precisa de ajuda, só vai pedir na última hora, quando já não dá mais jeito, quando a coisa está insuportável. Tem que aprender a pedir ajuda. Não faz vergonha pedir ajuda. Pede ajuda, mas não se perde na caminhada nem dentro da casa. Não tenha um coração orgulhoso como o de Marta. Marta precisava naquele dia aprender que o mais importante ali era aquele ensino que faria dela uma nova criatura a cada dia. E ela aprendeu, porque quando a gente vai ler ali já, quando o irmão dela morre, aí você já vê Maria chorando, mas ela ali conversando com Jesus. E a gente entende que Marta aprendeu a lição de estar perto de Cristo, de receber dele ensinamento e obedecê-lo. Então, nesta tarde, se posicione como uma mulher, como um homem, para adorar o Senhor, para servi-lo, para buscá-lo. Essa busca particular só depende de você. Irmãos, eu não posso fazer pelos meus filhos e pelo meu marido essa busca, essa intimidade, essa coisa particular com Jesus. Eu não posso fazer por eles.
Eles têm que fazer no particular deles. Eu tenho que fazer no meu particular. As amigas não podem fazer uma pelas outras. As irmãs não podem fazer um pelos outros. Mas precisamos entender que temos que nos esforçar particularmente com o Senhor, em ter intimidade com Ele.